Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento. Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Então, nós vamos aqui falar na página 260, ok? O que acontece? Nós vamos abordar aqui sobre qualidade de vida e, claro, reações e ações, ok? Dos seres vivos na natureza. Vamos lá. Existe esse pequeno texto que explica aqui que, claro, por exemplo, o aumento da expectativa de vida do ser humano, okay? E claro, fala do brasileiro. O que acontece aqui? Eu vou fazer uma pequena explicação para vocês entenderem. Com o aumento da tecnologia dos últimos 200 anos aqui, em especial dos últimos 70 anos, 80 mais ou menos, okay? Depois da Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, lá meados da década de 40 para a década de 50, ok? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, então entre esse ano, 1946 em diante, e também a partir dos anos 50, a qualidade de vida humana começou a mudar por vários motivos. Um deles, a maioria da população vivia, claro que isso é relativo com o tempo, né? Como eu falo, como houve um estágio de começo em países desenvolvidos das populações humanas saírem do ambiente rural para ir ao ambiente urbano, morar no ambiente mais urbano. A agricultura e toda uma tecnologia foi desenvolvida para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Só para vocês terem uma ideia, na década de 40 e 50 existem seriados e filmes de ficção científica, por exemplo, o filme Metrópole, entre outros, que abordam o ar-condicionado, o ventilador, ok? A máquina de lavar roupa, louça, ok? Como tecnologia do futuro, coisas futuristas. E veja que depois de muito tempo, essas tecnologias da ficção se tornaram realidade e aumentaram a qualidade de vida do ser humano. Então, o ser humano não passou apenas a trabalhar em um ambiente urbano, em criar selva de concreto, ok? Então, ele também alterou essa selva para que regiões locais de trabalho, moradia, se tornassem melhores, ok? Se tornassem melhores exatamente para aumentar a própria qualidade de vida. O ser humano começou a perceber que melhorando a alimentação, aumentando digamos assim, a proteção da própria vida perante as intempéries da natureza, ele pode aumentar a sua qualidade de vida. Só que claro que nesse ambiente urbano, o ser humano ele começou a ter novos problemas existenciais, a violência, os problemas puramente urbanos como poluição, ok, problemas de trânsito, legais, legislação, entendeu? Organização social, organização urbana. Então, vários fatores começaram a interferir na vida comum do ser humano, de maneira que aquele estresse que ele achava que tinha no ambiente rural, por estar exposto às intempéries da natureza, ele acabou se desvencilhando de alguns parcialmente, só que outros começaram a surgir. Então, começaram a surgir também as doenças propriamente ditas de ambiente urbano, que não existe tanto em ambiente rural. Dessa forma, começaram a surgir mecanismos de procura para a melhoria da saúde humana, especializando-se
em diversos fatores, por exemplo, especialistas médicos na área de aparelho respiratório, okay, por exemplo, quem tem problema, por exemplo, de rinite, bronquite, pneumonia, etc. Então, está mais propício a ter problemas de doenças nas vias respiratórias. Também tem a questão que a melhoria na qualidade do alimento, okay, fez com que as pessoas estivessem mais bem alimentadas, mas também existem os alimentos artificiais industriais que em excesso podem causar problemas à saúde. Então existem aqueles, digamos assim, desníveis. Em regra, ok, os produtos industrializados eles serviriam para suprir nutrientes que os alimentos naturais não poderiam estar 100% oferecendo por conta da demanda de alimento. A quantidade de produção maior aumentou, de maneira que para alimentar tanta gente no mundo, né, bilhões de pessoas, esses bilhões que existem atualmente, eles precisam ter não apenas o alimento na mesa, mas um alimento com qualidade, com básico. E o que aconteceu? Começaram a surgir institutos que trabalham com estatística, okay? O CDC americano, por exemplo, também o IBGE aqui no Brasil, e claro, cada país tem seu instituto de pesquisa voltado a analisar o porquê da mudança de qualidade de vida. E houve uma grande quantidade de descobertas interessantes. Por exemplo, a mulher vive mais que o homem, cerca de 10 anos em média, entendeu? Existem mulheres que podem viver até 15 vezes mais, ou 15 anos mais que o homem. Então, e aí vai mudar a relação genética, depende da genética da mulher, do homem também. Existem homens que também vivem em grande quantidade mais. Depende também dos fatores da alimentação. Então é um acúmulo de fatores, ok? Não ter muito estresse, não ter uma má alimentação, dormir bem. Isso fez com que aumentasse a qualidade de vida tanto de um quanto do outro, ok? Gente, então é algo a ser refletido, ok? Com relação a o que nós fazemos no nosso dia a dia com relação à nossa saúde. Mudando um pouquinho de assunto aqui, a resposta não apenas, né, as respostas a estímulos do ambiente ocorrem na vida do ser humano quando o ambiente muda, né, por exemplo, como eu citei, de ambiente rural para urbano, mas ocorrem também com os seres vivos. Alguns seres vivos eles têm, certo, toques que são feitos, por exemplo, em algumas plantas, fazem com que as folhas elas murchem, elas diminuam de tamanho, ok? E existem plantas que reagem à luz, okay? Por exemplo, se vocês notarem bem, os seres vivos no geral, como eu já tinha explicado para vocês, lá dos conservados, eles interagem com o ambiente através de reações químicas. Então essas reações químicas e também físicas estão relacionadas entre si. Então os seres vivos eles acabam reagindo, eles tendo uma resposta a um estímulo fora deles, a partir até mesmo de um ser unicelular, ser de uma célulazinha, ele pode reagir aqui para outros seres vivos unicelulares ou para o ambiente externo. No caso da planta dormideira, é aquela plantinha de quintal, do mato, que a pessoa topa e ela diminui o tamanho, ela muda lá. Por quê? Quando você toca nela, ela procura reaver a seiva elaborada dela e também alguns compostos das células, de algumas células das folhas. O que acontece?
ela faz aquilo para diminuir a superfície de contato com o que tocar nela, para que ela não sofra tanto. E algumas substâncias vão sendo sugadas para os vasocondutores dentro do tálon, que vai depois para o caule, de maneira que ela possa o que? Se proteger tranquilamente. Outro exemplo, né, comum, quem mora muito no interior, ou até mesmo na capital, só que em uma região onde está mais arborizado, onde há árvores, há insetos. Então, quando você liga uma lâmpada, diversos insetos estão sofrendo uma ação da luz de guia. A luz serve de guia para eles. Então, a luz da lâmpada, ela vai servir para quê? Vai servir para mostrar para os insetos uma determinada localização, e eles são mais o que? Sensíveis a isso. Como também existem, como eu falei, animais seres unicelulares. Além dos animais, né, existem as plantas e as bactérias, ok? Enquanto, por exemplo, que as bactérias elas reagem a uma espécie, ação e reação, sempre aquela ação e reação em relação à repulsão e à atração, como eu tinha dito anteriormente. O que acontece aqui? Existem elementos químicos que, se você colocar junto a uma bactéria, podem repeli-la ou atraí-la, como ocorre com a Escherichia coli, okay? Em que ela vai se mover ou em direção ou não a um elemento químico. E também as plantas possuem fototropismo. Isso é que, por exemplo, quando você põe uma planta num caqueiro ou num jardim, a tendência é que ela jogue os galhos e as folhas em direção para onde está vindo a luz do sol. É tanto que algumas plantas ficam todas tortas, nascem e crescem todas tortas em direção onde está o sol. Isso vocês podem fazer um experimento de livre observação e verificar isso aqui aí na casa de vocês. Então, nível de organização destes seres vivos quando eles têm suas reações químicas, ok, fazendo parte do seu organismo. Aqui nós vamos falar um pouco por exemplo, vamos citar, caso, os aparelhos no ser humano. Aqui, o aparelho digestivo, por exemplo, vocês precisam entender que não só o aparelho digestivo, como os outros aparelhos que fazem parte do corpo humano, eles são aglomerados de células, estão reorganizados em diversos, digamos assim, sistemas, ok? Em que esses sistemas vão atuar na transformação de substâncias e também, como é que eu posso dizer, na manutenção desta vida, ok, durante um bom tempo. Então, o que acontece? Vamos lá. Bom, eu estava procurando aqui um negócio que eu acabei não achando. O que eu achei eu não queria. Quer dizer, o que eu queria eu não achei. Vamos lá. Vou passar aqui para a página para vocês. Deixa eu ver aqui. Tô sem conseguir mudar aqui. Pronto. Entenda uma coisa, gente. Vamos pegar aqui. Eles pegaram aqui no texto explicando de uma maneira bem simples, ok? Então, vocês precisam entender uma coisa. Como eu falei para vocês, os seres unicelulares foram formados. Alguns deles acabaram se grudando uns nos outros a ponto de formarem seres pluricelulares. Só que algumas vezes eles estão tão unidos por tanto tempo fazendo a mesma coisa que se especializaram. E grupos distintos começaram a se formar, ok? E se unirem, formando seres o que?
pluricelulares. Então, o ser pluricelular acaba se tornando o composto por um todo. Isso aí vocês vão entender como. Você tem a célula a nível celular, okay? Depois, quando você tem cada grupo, cada corzinha é um tecido com sua especialização, okay? E, claro, cada tecido ou grupos de tecidos, melhor dizendo, vão formar os órgãos. Cada um órgão é formado por grupos de tecidos. E esses grupos de tecidos que formam órgãos, depois os grupos de órgãos, tem esse órgão daqui todo, mas tem outro órgão, eu não vou desenhar aqui, questão de tempo, não vou desenhar aqui, é o verde e o vermelho. Vamos lá, deixa eu ver aqui, verde, vermelho, né? Espaço vermelho e o espaço verde, digamos que são grupamentos de células. Então você forma um órgão e daí, somando os órgãos que são formados, somando todos juntos, você tem um sistema, que é o grupo de órgãos. Depois você tem, quando você tem a soma do sistema completo, você tem o que? A soma de todos os sistemas completos. Você tem o organismo todo, o indivíduo, o biótipo, ok? Um outro fator que eu queria mostrar para vocês é que você pode ampliar isso. Okay. Você tem depois o indivíduo, como eu citei, né? O agrupamento de tecidos, células, sistemas e órgãos. Okay. Depois vai para a população daqueles indivíduos em grande quantidade. Depois você tem a comunidade de indivíduos, de espécies. Depois você tem o ecossistema, que seria o agrupamento das comunidades, e o bioma, que é o agrupamento dos ecossistemas, e a biosfera como um todo. Que bioma, por exemplo, bioma Caatinga, bioma Amazônia, etc. E a biosfera, que é o planeta inteiro. Então você pode partir da célula e vendo o tamanho, né? Vai aumentando o tamanho diário, tudo mais. Então, gente, vamos ficando por aqui. Fique com Deus. Boa quarentena, boa prova, bons estudos. Tchau, tchau.